Olá, fera, tudo bom? Vamos nessa aula conversar sobre o quinto e último fenômeno ondulatório, fenômeno da interferência, tá bom? Sendo que nós vamos dividir esse fenômeno da interferência em interferência unidimensional, interferência bidimensional e interferência de ondas tridimensionais, tá certo? Para que você entenda um pouco melhor, tá bom? É um fenômeno que só realmente olhando os nossos slides você vai conseguir ter uma noção melhor do que se trata, tá certo? Então, dá uma olhada lá, dá uma chegada nos nossos slides aí. Bom, temos inicialmente uma interferência unidimensional, eu coloquei interferência de pulsos, tá? Dá uma olhada na figurinha que está à sua esquerda. Temos um exemplo de interferência construtiva. Interferência construtiva é quando nós temos duas cristas ou dois vales, tá, se encontrando. Nesse ponto de encontro entre esses dois pulsos, esses dois vales, é que nós temos a interferência. Perceba nessa figurinha que na interferência construtiva as amplitudes elas são somadas no ponto de interferência. Então você tem um aumento da amplitude da onda nesse ponto. Mas eu acho que mais interessante que isso daí é perceber que após a interferência esses pulsos seguem como se nada tivesse ocorrido. Tá certo? Cada um segue a sua trajetória como se nada tivesse ocorrido. Daí você começa a se lembrar um pouquinho, lógico que aqui estamos conversando sobre pulsos, mas você começa já a associar com um dos princípios da óptica geométrica, que diz que duas ondas, quando se interferem, quando um raio de luz cruza com o outro, um não interfere na trajetória do outro. Vem dessa ideia aqui. Tá certo? Lógico que nós estamos trabalhando inicialmente as ondas unidimensionais, mas é daí que parte a ideia das tridimensionais, tá certo? Então, interferência destrutiva é quando nós estivermos com uma crista e um vale, uma amplitude na parte superior, diria assim, e uma amplitude na parte inferior. Um pulso com uma fase e um pulso com outra fase interferindo-se, tá, entre si. Então você vê que eu pus aí uma figurinha onde as duas amplitudes eram iguais, em termos de tamanho aí, literalmente. Então veja que no ponto de interferência, que é esse ponto daqui, a amplitude zerou. Zerou porque, pô, supondo que eu aqui estivesse com 1 metro e aqui também com 1 metro. Então nesse ponto de interferência a minha amplitude passou a ser zero. Mas depois, cada um dos pulsos segue como se nada tivesse ocorrido. Tá bom? Beleza? Interferência em duas dimensões, interferência bidimensional. Eu coloquei uma certa piscina, um tanque com água, por exemplo, tá? E oscilamos, tá, com duas esferinhas aí, com duas fontes para gerar ondas, tá? Então, na verdade, temos ondas bidimensionais aí, onde as duas fontes que estão gerando as ondas são essas fontes aqui, tá certo? Beleza. Percebe que vão existir aqui pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. Percebe que os pontos de interferência destrutiva, a amplitude ela é nula dessa oscilação. Tá? Exatamente como a figura anterior, sendo que na anterior a gente estava com uma situação unidimensional. Estamos aqui com algo bidimensional, mas a ideia é a mesma, tá certo? A ideia é a mesma, não altera não. Então, nos pontos de interferência destrutiva, há uma redução da amplitude, podendo chegar a zero, literalmente, tá certo? Ou seja, nesses pontos de interferência estão coincidindo vales e cristas, tá, ao mesmo tempo, e aí você tem uma interferência, uma redução da amplitude, tá bom? Interferência em tridimensões, experimento de Young, tá certo? Temos aqui uma fonte luminosa, sofrendo primeiramente uma difração aqui, tá? Para que essa onda saia polarizada também, tá? Ela passa por um polarizador aí, ela se difrata, tá? Ou uma coisa ou outra aí, tá? Mas normalmente a gente põe uma fendazinha aqui para que ela saia mais organizada, diria assim, tá certo? E aí a gente põe mais duas fendas aqui para que em vez de uma onda, a gente tenha duas ondas. Por que isso? Porque essa interferência, ela tem que ser entre duas ondas, ou 3 ondas, ou 4 ondas, mas de uma onda só não. Então a gente pega uma onda, faz com que ela sofra uma difração em duas fendas aqui, onde ela se torna duas ondas de mesma característica que a onda original.
e essas ondas vão se interferir em uma tela. Percebe que nessa tela aqui, a gente tem linhas claras e linhas escuras. O que seriam essas linhas claras e linhas escuras? Na verdade, a gente chama isso de franjas. Franjas claras e franjas escuras. Essas franjas claras representam franjas de interferência construtiva, luminosidade elevada, interferência construtiva. Essas franjas escuras representam linhas, franjas de interferência destrutiva, escuridão, literalmente. Tá certo? Então, ó, interferência construtiva, a escura, interferência destrutiva, construtiva, destrutiva, sempre se alternando. César, sempre é assim? É. Quando nós estamos com interferência tridimensional e moldamos a interferência a esse experimento de Young, a gente tem o aparecimento dessas franjas claras e escuras alternando-se entre si. Tá bom? Beleza? Retorna aqui. Iríamos resolver até agora um exercício, mas eu acho interessante que você assista outra vez essa aula. E foque no seguinte. A gente fez um estudo baseado no Exame Nacional do Ensino Médio. Se você for fazer um outro vestibular, todos os outros tópicos estão alinhados, menos interferência de ondas. Interferência de ondas, esse experimento de Young, traz uma equação um pouco chatinha, um pouco complexa, tá? Que não é aplicada no Exame Nacional do Ensino Médio, não consta nesse nosso conteúdo. E aí você por fora tem que dar uma estudada, tá certo? Por isso que eu ia fazer esse exercício, mas resolvi não seguir em frente, tá bom? Então, querido, agora é com você. Tchau, tchau.